Pessoal, tudo bem? Todo mundo conseguiu produzir a carta para o PET 300 anos, né? Parabéns a todos os participantes, nós estamos nos orgulhando muito dos alunos que estão nos representando lá na Secretaria de Educação. Finalmente chegamos ao volume 7 do PET, já estamos quase na reta final dos estudos remotos de 2020. E para você que está atrasado ou atrasada com as suas atividades, eu preparei uma lista de vídeos aqui em cima ou aqui no vídeo, com a correção de todos os PETs. Você pode acessar para dar uma forcinha aí nos seus estudos e você entregar tudo para garantir a sua carga horária, que vai ser crucial para a sua aprovação no final do ano. Vamos então às 2 primeiras semanas do PET volume 7 do 7º ano. Bora lá que a aula já vai começar! Vou orientar vocês a fazer 2 semanas do PET volume 7 do 7º ano. Semana 1. Unidade temática Leitura. Objeto de conhecimento: estratégias e procedimentos de leitura em textos legais e normativos. E os conteúdos relacionados são a distinção sobre o que é proibição imposta do que são direitos adquiridos e compreensão dos contextos de aplicação da norma ou do direito em textos jurídicos, normativos e reguladores elaborados para diferentes âmbitos da vida em sociedade. Atividades. Número 1. Leia o texto e responda as questões a seguir. CTB, Código de Trânsito Brasileiro. Capítulo 15, das infrações. Artigo 161. Constitui infração de trânsito a inobservância de qualquer preceito deste Código, da legislação complementar ou das resoluções do CONTRAN, sendo o infrator sujeito às penalidades e medidas administrativas indicadas em cada artigo, além das punições previstas no capítulo 14. Parágrafo único. As infrações cometidas em relação às resoluções do CONTRAN terão suas penalidades e medidas administrativas definidas nas próprias resoluções. Artigo 162. Dirigir veículo, inciso 1º, sem possuir carteira nacional de habilitação, permissão para dirigir ou autorização para conduzir ciclomotor. Segundo, com carteira nacional de habilitação, permissão para dirigir ou autorização para conduzir ciclomotor, cassada ou com suspensão do direito de dirigir. Terceiro, com carteira nacional de habilitação ou permissão para dirigir de carteira diferente da do veículo que está conduzindo. Quinto, com a validade da carteira nacional de habilitação vencida há mais de 30 dias. Sexto, sem usar lentes corretoras de visão, aparelho auxiliar de audição, de prótese física ou adaptações do veículo impostas por ocasião da concessão ou da renovação da licença para conduzir. Artigo 163. Entregar a direção do veículo à pessoa nas condições previstas no artigo anterior. Artigo 164. Permitir que pessoa, nas condições referidas nos incisos do artigo 162, tome posse do veículo automotor e passe a conduzi-lo na via. Artigo 165. Dirigir sob influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência. Artigo 165. Recusar-se a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa na forma estabelecida pelo artigo 277. Artigo 166. Confiar ou entregar a direção de veículo à pessoa que, mesmo habilitada, por seu estado físico ou psíquico, não estiver em condições de dirigi-lo com segurança. Artigo 167. Deixar o condutor ou passageiro de usar o cinto de segurança, conforme previsto no artigo 65. Artigo 168. Transportar crianças em veículo automotor sem observância das normas de segurança
especiais estabelecidas neste Código. Artigo 170. Dirigir ameaçando os pedestres que estejam atravessando a via pública ou os demais veículos. Artigo 171. Usar o veículo para arremessar sobre os pedestres ou veículos água ou detritos. Artigo 172. Atirar do veículo ou abandonar na via objetos ou substâncias. Artigo 173. Disputar corrida. Artigo 174. Promover na via competição, eventos organizados, exibição e demonstração de perícia em manobra de veículo ou deles participar, como condutor, sem permissão da autoridade de trânsito com a circunscrição sobre a via. Artigo 175. Utilizar-se de veículo para demonstrar ou exibir manobra perigosa mediante arrancada brusca, derrapagem ou frenagem com deslizamento ou arrastamento de pneus. Disponível no site do planalto.gov.br. Letra A. O texto acima é da esfera jurídica. Que características textuais podem ser utilizadas para justificar essa afirmação? Os textos jurídicos fazem parte de um gênero textual cuja função social é proteger e garantir as prerrogativas jurídicas dos indivíduos. Isso quer dizer que ele visa garantir os direitos e deveres dos indivíduos e regular como deve ser a vida em sociedade, como cada um deve se comportar na vida em sociedade. Ele é formado por vários tipos textuais, como o descritivo, o narrativo, o expositivo, o argumentativo e o injuntivo. Cada um desses tipos textuais vai ter a sua especificidade e a sua predominância de acordo com o objetivo final do texto jurídico que ele vai formar. Então, nós vamos ter contratos, leis, regulamentos, estatutos, autorizações de funcionamento, sentenças de condenação, medidas provisórias, documentos pessoais, certidão de nascimento, de óbito, de casamento, de batismo, enfim, todos esses são exemplos de textos jurídicos. E qual é o seu estilo linguístico? Ele apresenta uma linguagem clara, concisa, formal e genérica. O que isso quer dizer? Ele se refere a todas as pessoas sem distinção de raça, cor, idade, gênero, sexo, sempre na terceira pessoa para manter o distanciamento e a impessoalidade, sempre com uma linguagem formal, clara e objetiva, sem qualquer tipo de ambiguidade. Geralmente é dividido em título, capítulos e seções, artigos e incisos. Então agora já temos elementos para responder a letra A. Então, nós podemos ver que, além da linguagem clara, objetiva e formal, nós temos a subdivisão em título, capítulos, seções, artigos e incisos. Isso já demonstra que se trata de um texto legal. Letra B. O texto trata sobre proibição imposta ou direito garantido? Nesse primeiro parágrafo aqui do texto. Pode-se observar algum direito adquirido? Ou nós vemos regras sendo impostas, regras que as pessoas devem seguir. Caso contrário, elas serão penalizadas? Com o que isso parece? Com proibição imposta ou com algum direito adquirido? Letra C. Qual a finalidade desse texto? Ora, no primeiro parágrafo aqui dessa seção das infrações, nós já vimos qual é a finalidade dele. Constitui infração de trânsito a inobservância de qualquer preceito deste Código, ou seja, a desobediência, a não observação de qualquer regra prescrita aqui nesse Código, a pessoa vai ser penalizada. Então, para que serve isso aqui? Então, não parece bem que ele vai ditar quais são as regras que têm que ser seguidas no trânsito e quais são as penalidades a serem sofridas em caso de infração? Letra D. Qual dos artigos do Código de Trânsito Brasileiro se relacionam com o texto abaixo? Transcreva-o nas linhas a seguir.
Então é essa aqui. Se beber, não dirija. Eu não estava dirigindo, eu estava dormindo. Além de ter dormido ao volante, esse motorista que parece que está em sã consciência, ou parece que ele está infringindo que artigo desses aqui? Você vai encontrar qual é e vai transcrever para essas linhas aqui. Letra E. Qual dos artigos do Código de Trânsito Brasileiro você não conhecia e quais os que mais lhe chamaram a atenção? Aqui é uma resposta pessoal, né? Então, pelo menos desses aqui, qual que você não conhecia, que você nunca tinha ouvido falar? E qual que lhe chamou mais atenção? A mim, particularmente, o que chamou mais atenção foi esse aqui. Resumidamente, fazer os rachas, né? O que são mais interessantes, esses dois aqui, ó. Já ouviram falar, né? Dos rachas super perigosos que alguns infratores, né? Ficam praticando nas ruas. Número 2. Leia o regulamento de um prédio. Regulamento interno de edifício residencial. Este regulamento é parte integrante e complementar dos contratos de locação das unidades do edifício Parque dos Ventos, devendo ser rigorosamente cumprido por todos os seus moradores. Artigo 1º. A destinação dos apartamentos do edifício Parque dos Ventos é exclusivamente residencial e familiar, sendo terminantemente proibida a realização nele de reuniões políticas, religiosas e dançantes, de aulas de música individuais ou coletivas, de cursos de qualquer natureza, do uso de instrumentos ou aparelhos sonoros de modo a prejudicar a tranquilidade dos moradores, bem como a instalação, embora parcial, de comércio, indústria, consultório ou escritório de qualquer natureza. Artigo 2º. É proibido o depósito ou guarda em qualquer dependência do edifício de explosivos ou inflamáveis. Artigo 3º. Deverão os moradores observar silêncio a partir das 22 horas até as 7 horas, sendo proibido falar, cantar, assoviar de modo a perturbar o sossego dos moradores. Artigo 4º. É proibido a. Bater tapetes, estender roupas, pregar plantas, fazer despejos de lixo ou de qualquer detrito em janela, parapeito ou lugares visíveis do logradouro público ou sobre as áreas do edifício e nos passeios. B. Ter no apartamento animais domésticos, qualquer ave ou passarinho. C. Colocar cartazes, anúncios, letreiros ou tabuletas em janelas, portas, paredes ou na fachada do edifício ou em qualquer lugar visível do exterior do apartamento. Artigo 5º. O edifício terá os portões abertos às 7 horas e fechado às 22 horas. Belo Horizonte, 5 de outubro de 2020. Letra A. Podemos dizer que esse trecho trata-se de normas, regimentos escolares ou estatutos da sociedade civil? Voltando ao texto, pelo próprio título, nós já conseguimos identificar que tipo de texto é esse e para que ele serve. Serão normas, regimentos escolares, será que fala de escola? Aquilo ali? Ou estatutos da sociedade civil, uma espécie de estatuto de idoso, estatuto da criança e do adolescente, estatuto do consumidor, será? Letra B. Qual é o assunto tratado nesse texto? Novamente, logo aqui no primeiro parágrafo, já temos pistas sobre o que vai ser o texto. Olha, este regulamento é parte integrante e complementar dos contratos de locação, devendo ser rigorosamente cumpridos por todos os seus moradores. Ou seja, são as regras de como os moradores devem se comportar nesse edifício. Não é? Basta uma leitura atenta e vocês vão verificar isso. Qual a sua opinião sobre os artigos desse regulamento? É uma resposta pessoal e, logicamente, você vai dar a sua opinião e dizer o porquê.
justificá-la. Eu acho que esses artigos estão muito rígidos, poderiam ser mais maleáveis no que diz respeito a, por exemplo, a letra C, ou poderia ser observado o artigo 2º, enfim, você vai dar a sua opinião e justificar. Semana 2, unidade temática, leitura. Objetos de conhecimento, contexto de produção, circulação e recepção de textos e práticas relacionadas à defesa de direitos e à participação social. Nós vamos ler mais um modelo de carta de reclamação. Número 1, leia o texto e faça o que se pede. Remetente: João da Silva, Rua dos Joaquins, número 1, bairro JJ, 000-000, Campinas do Sul. Destinatário: Computerly Limitada, Rua do Equívoco, número 2, CEP 0000000, Campinas do Sul. Campinas do Sul, 29 de fevereiro de 2009. Assunto: computador entregue com estragos aparentes. Excelentíssimos senhores, no último dia 5 de fevereiro, dirigi-me ao seu estabelecimento situado na Rua do Equívoco, número 2, como endereçado, a fim de comprar um computador. Após escolher o modelo que me interessou, solicitei que a mercadoria fosse entregue na minha casa. Para tanto, assinei a nota de encomenda e paguei a taxa para que fosse realizado o serviço. No dia 10 do mesmo mês, foi-me entregue o computador encomendado. No entanto, após ligar o aparelho na tomada, constatei que o mesmo emitia mais de 8 apitos e não funcionava. Diante deste fato, recusei o computador e solicitei que me fosse enviado outro exemplar em excelente estado, o que faria jus ao valor já pago. Entretanto, até a presente data, continuo à espera. O atraso na resolução do problema vem ocasionando vários transtornos ao meu cotidiano. Por este motivo, demando que outro computador da mesma marca e modelo seja entregue sem falta dentro de 3 dias úteis. Caso contrário, anularei a compra e exijo o dinheiro do pagamento de volta. Sem mais, João da Silva. Anexos: fotocópias da nota fiscal de compra e do recibo da taxa de entrega, disponível no site do brasilescola.uol.com.br. Letra A. Esse texto pode ser classificado como uma carta de reclamação, uma carta de solicitação ou uma carta de justificativa? Vamos ver aqui na referência do assunto da carta, ó. Computador entregue com estragos aparentes. Então, com esse assunto, que tipo de carta será? Letra B. Qual o assunto tratado no texto? Horas. Já está aqui, ou na referência após a data. Computador entregue com estragos aparentes. Você pode ainda completar dizendo que o rapaz comprou o computador, veio com defeito e ele quer ou a substituição por um imperfeito estado ou o dinheiro de volta. Letra C. Qual a finalidade desse tipo de carta? Para que a pessoa escreve esse tipo de carta? É uma carta de reclamação. Então, para que servem as cartas de reclamação? Se não para expor um problema e solicitar que ele seja resolvido? Não foi para isso que ele escreveu? Letra D. Quais os termos utilizados na carta indicam tempo? Por que esses termos são tão importantes? O tipo de palavras aqui na carta vai indicar tempo, ou seja, vai indicar quando. Está bem simples de você encontrar. E qual é a importância disso no texto? Por que ele tem que citar tantas datas? Será que é para embasar também a reclamação dele e exigir que o problema dele seja resolvido o mais breve possível? Será que é uma forma de argumentar o prejuízo que ele está tendo com esse computador estragado? Pode ser também um dos argumentos dele. E até para embasar esse prazo
essa veemência aqui com que ele pede que o problema seja resolvido em até 3 dias úteis, visto a quantidade de tempo que ele ficou prejudicado. Número 2. Leia o texto abaixo e responda as questões. Aracaju, 21 de maio de 2013. Assunto: provas bimestrais. Excelentíssima querida diretora Fabiana Moraes. Meus cumprimentos. Admiro-lhe muito pela forma com que você gerencia o nosso colégio e sabe mudar o que precisa na hora certa. Parabenizo-lhe por tal ato que poucos diretores têm. Todavia, quero muitíssimo dizer-lhe sem rodeios, mas de forma direta e sincera, que o colégio está precisando mudar um pouco a sua rotina, principalmente no período das provas escolares. Pense comigo. Amanhã haverá um bloco de provas. Hoje tem aula o dia inteiro. Tem que passar o dia completo no colégio. Chego em casa já à noite, cansado, e ainda tenho que estudar para as provas do dia seguinte. Isso é de deixar qualquer um estressado. Vossa Senhoria poderia nos conceder o dia anterior completo ao bloco de provas para estudarmos, caso tivéssemos prova no dia seguinte. Eu sei que muitos não irão estudar, mas outros estudarão e certamente chegarão com ânimo forte, com bastante disposição, o que elevaria o índice de aprendizagem. Fico aqui pedindo minhas sinceras desculpas se fui rude ou insistente. Sem mais para o momento, Renato Veríssimo de Oliveira, aluno do primeiro ano C, Redes de Computadores. Letra A. Em qual local esse tipo de carta circula? Você vai ter que ler novamente aqui o teor da carta e saber em que meio ela circula. Em consultórios médicos, nas ruas da cidade, nos supermercados. Em que lugares ela deve circular? Letra B. Esse texto pode ser classificado como uma carta de reclamação? Ele reclama de alguma coisa? Uma carta de solicitação? Ele faz algum tipo de pedido, algum tipo de solicitação aqui? Ou seria uma carta de justificativa? Ele está justificando, explicando alguma coisa, algum assunto? Letra C. O que o aluno está pedindo? Transcreva o texto que comprove sua resposta. Você vai dizer, ele está pedindo um bichinho de estimação. Isso pode ser verificado no trecho e copia a frase ou o trecho que comprove que ele está fazendo esse tipo de pedido. Letra D. Você acredita que o pedido do aluno seja viável? Por quê? Viável quer dizer tem possibilidade, tem como ser resolvido? É possível que seja atendido? Vai dizer sim ou não e por quê. E imagine que você é o diretor ou diretora dessa escola e que você terá que responder à solicitação do aluno. O que você diria? Escreva uma carta como resposta ao aluno. Não esqueça de colocar local, data, assunto, saudação e a sua argumentação. Você vai escrever uma carta-resposta. Para isso, você vai seguir a mesma estrutura que ele usou. Olha, vai escrever igualzinho. Lógico que você vai mudar o assunto, né? Vai colocar na primeira linha o local e a data. Aqui, ó. Local e data. Na segunda linha, ou se quiser pular uma linha também para ficar mais bonitinho, mais organizado, o assunto. No caso, será a resposta à carta do aluno. Depois, a saudação. Você não vai usar excelentíssimo, querida diretora. Você vai direcionar a carta ao aluno. Você pode usar prezado Renato Veríssimo de Oliveira ou caro aluno Renato ou prezado aluno, tá? Você vai trocar esse endereçamento aqui por estes daqui. Vai chamá-lo ou de aluno ou pelo nome. E vai introduzir o assunto, né, dando uma breve resumida no assunto da carta e já vai dizer se o pedido dele vai ser aceito ou não. Depois você vai justificar com os argumentos, o porquê que você vai aceitar, vai acatar o pedido dele ou porque você não vai
atender ao pedido. Vai finalizar, encerrar o assunto, depois vai se despedir, como ele se despediu, e assinar a carta. Semana 3, ficamos então por aqui. Para saber mais sobre cartas de reclamação e os textos jurídicos, acesse o nosso blog adorosaber.blogspot.com. O link está aqui embaixo na descrição do vídeo. Lembrando que estamos quase na reta final dos estudos remotos de 2020. Então, para você que está com as atividades em dia, parabéns! Continue assim. E para você que está correndo atrás para completar a sua carga horária, para passar de ano, aqui em cima eu tenho uma lista com a correção de todos os PETs, que é para te dar uma forcinha nas atividades. Aguente firme que você consegue. Mantenha firme uma rotina de estudos para ficar com suas atividades em dia e envie tudo aos seus professores. Não deixe nenhuma matéria para trás. Afinal, além de completar sua carga horária, elas vão te preparar para a avaliação, o que vai interferir diretamente na sua aprovação no final do ano. Continue obedecendo às recomendações de distanciamento social, lave sempre bem as mãos com água e sabão, continue em casa e só saia em casos de necessidade. Precisou sair? Use máscara corretamente, tapando sempre bem o nariz e a boca todo o tempo. E não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar o seu joinha. Até mais, até o próximo vídeo.